As alianças de torcidas organizadas que não são do mesmo país têm se tornado cada vez mais comum no futebol, mas eu aposto que a maneira em que os ultras do PSG e as torcidas organizadas do Fluminense iniciaram a sua união vai te surpreender. E no episódio de hoje do Canal Cancheiro vamos te explicar como que uma tese de doutorado na França deu origem a uma das grandes e boas relações atuais entre torcidas de Paris e Fluminense. Olá torcedor, olá torcedora, cancheiros e cancheiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, agradeço vocês por estarem acompanhando mais uma vez aqui conosco. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem e, é claro, se inscrevam no canal. Hoje escolhemos falar a respeito da boa relação entre os torcedores de Fluminense e Paris Saint-Germain, algo que tem se tornado até institucional e não apenas das organizadas. É bom pontuar que a torcida do Fluminense ela é muito engajada nessas uniões. A gente pode trazer o exemplo de torcidas internacionais que têm aliança com a do Fluminense, como a do Vélez Sarsfield, por exemplo, que já se tornou algo comum entre torcedores que nem são mesmo de organizada. E o mesmo se encaminha com os torcedores do Paris Saint-Germain, os ultras do PSG, que é uma relação muito boa entre os torcedores do Fluminense e do Paris. E não é algo recente, gente, não é algo que começou agora e começou através de algo muito incomum na cena das torcidas. É uma boa relação que ela vem através da educação, gente, através do estudo. E a gente pode pontuar isso, e tem que pontuar normalmente, porque torcidas organizadas são automaticamente atreladas à violência, atreladas a confusões, atreladas a crimes, e nesse caso é o inverso. Uma boa relação veio através de uma tese de doutorado sobre torcidas organizadas na França. E quem vai nos explicar isso é o Rasta, lá do podcast do Ratão, um histórico membro das torcidas organizadas do Fluminense, da Força Flu especificamente, e que nos conta como que começou essa boa relação entre as torcidas de Paris e de Fluminense. E um dia um estudante brasileiro, carioca, da Yang, foi para França fazer um estudo. Ele estava fazendo uma tese sobre as barra brava, sobre as torcidas, sobre a torcida organizada, e ele chegou na França, ele falou que era da Yang, e conheceu os caras do PSG, e começou a ir a jogos com eles, tudo, e falou que era da Yang e tal. Dali para lá começou a aproximação com a Yang. Só que, o movimento Sobra Nada, mano, até esse daí tem que render para mim, porque foi através do meu vídeo. A gente ganhou o mundo. Não sei se você lembra no vídeo, eu falando, casquinha que eu conheço é a casquinha mais barata do Rio de Janeiro. E ali a gente, fomos convidados, recebemos convite e carta do mundo inteiro, dos hooligans, todo mundo falando da gente. Então, como o PSG já tinha uma proximidade com a Yang, que o cara estava lá vivendo como integrante da torcida deles, ficou mais fácil a aproximação com eles, e dali tá ali até hoje. Mas não foi nada mais nem nada menos do que um estudante que foi para a França fazer um intercâmbio e fazer uma matéria a respeito do trabalho deles, que era falar sobre torcidas. E vocês podem ter percebido que o Rasta nos traz que essa boa relação ela se esticou com a Yang Flu, mas cita também o Sobra Nada. E quem são os Sobra Nada, gente? Quem é este grupo de torcedores do Fluminense que deriva tanto da Força Flu quanto da Yang Flu? Torcidas organizadas do Fluminense que deram origem a membros que não se sentiam mais parte daqueles movimentos e que iniciaram o seu próprio movimento, que não é uma torcida organizada, pelo menos não através de documentos, não oficialmente, apesar de ir para caminhadas, apesar de também ter o seu grupo preparado para a violência e muito mais que isso, preparado para os jogos do Fluminense. Então, apesar de não ser uma torcida organizada no CNPJ, na parte legislativa da situação, o Sobra Nada é um grupo de torcedores que age como uma torcida organizada, mas que tem algumas diferenças, especialmente na vestimenta, na ideologia e no número de torcedores. Apesar disso, é muito respeitada e tem feito história. Vamos ouvir como que começou o Sobra Nada e como que o Rasta define
o Sobra Nada atualmente, um dos grandes grupos de torcedores que não é organizada, mas que defende o seu clube e o nome da sua entidade. O Sobra Nada é a união desinência, né? O Sobra Nada surgiu numa desinência, numa briga da Yang lá, não estava boa, então a molecada saiu e montou um movimento, entendeu? O Sobra Nada não é uma torcida organizada, foi um movimento organizado que virou essa bagunça aí, mano, que, porra, sobra nada, entendeu? Os caras começaram a fazer, inclusive aquela música, Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Essa música era do Sobra Nada e ela era assim, trocar porrada e torcer pro tricolor. Fluminense vai jogar e eu vou ficar louco pra dar cabeça. Assim era a música. Então, aí ela surgiu da desinência de uma galera que não estava mais querendo ser de organizada, e nisso o Beto, Ai, caraca, como é que é o nome do moleque? O Macaco, uma galera reuniu e montou o Sobra Nada. Nessa época, o Franguinho também estava triste com a Força Flu e pulou para lá, virou Sobra Nada. Então, o Sobra Nada virou a união da rapaziada que não queria mais ser da Força Flu e da Yang. Então, o Sobra Nada tem camisa branca e camisa verde. Os brancos são Yang e os verdes Força Flu, que não queria mais ser Força Flu. Dali para lá, o tempo passou. Sobra Nada virou o que virou aí. História. Entendeu? Sobra Nada fez história. Muito obrigado, então, gente, por acompanharem mais uma vez aqui conosco. É sempre bom pontuar, gente, que a gente traz essas informações para contextualizar, especialmente torcedores que não são de organizadas, mas se você é ou não é, continue acompanhando o nosso trabalho, curta, comenta e compartilhe o nosso vídeo para a gente continuar crescendo em prol da cultura da arquibancada. Grande abraço a todos e tchau!